Graças a Deus por este dia, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, neste dia tão especial, para celebrarmos, a Páscoa, celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo. É um momento maravilhoso, um momento emocionante de podermos estar aqui na casa do Senhor, os irmãos aí na sua casa, acompanhando o nosso culto. Eu sei que muitos irmãos já acordaram às 6 horas da manhã hoje, graças a Deus, foi uma bênção, uma palavra abençoada, e graças a Deus estamos aqui novamente, amém, irmãos? Glória a Deus, muito bom estar aqui. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu convido você a ficar atento, a ficar ligado aí naquilo que o Senhor Deus preparou para nossas vidas nesta manhã, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 4. Atos, capítulo 4, que você possa abrir a sua Bíblia aí, para que possamos fazer essa leitura rapidamente. Vamos ler aqui alguns versículos. Eu estava lendo, estudando sobre este livro ontem, e esta passagem é realmente fantástica. Eu gostaria de ler com os irmãos. Atos, capítulo 4, vamos ler aqui a partir do versículo 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinavam o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém, irmãos? Glória a Deus, Esse versículo final que diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, Então aqui Pedro e João tinham sido presos, após a cura daquele aleijado, daquele coxo. Eles foram interrogados ali pelo Sinédrio, e eles então não se intimidaram diante das autoridades, e cheios do Espírito Santo, irmãos, eles ali declararam, sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e declararam que não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Amém, irmãos? Então que a gente possa continuar levando essa mensagem, continuar proclamando essa mensagem, irmãos? Que o sacrifício de Jesus Cristo por nós, e é neste nome que há salvação, e por isso nós estamos aqui nesta manhã. Amém? Vamos orar. Para começar este culto, eu vou convidar a irmã Gisele para fazer essa oração. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amém, aleluias. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença nesta manhã, Senhor. Queremos, ó Pai, pedir a Tua presença sobre nós, pedir, ó Deus, o Teu perdão sobre as nossas vidas. Queremos, Pai, nesta manhã nos entregar totalmente a Ti, Senhor, nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Nós nos colocamos aqui agora, Senhor, disponíveis, ó Pai, os nossos corações abertos e quebrantados diante da Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, venha nos visitar nesta manhã, Senhor. Adentra, Senhor, em
cada lar agora, Senhor, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor, de cada família que está conectada conosco neste momento, sobre cada um de nós, o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para nos ministrar, para agir, Senhor, no nosso meio. Que neste culto, Senhor, o Teu nome seja exaltado em todo momento. Seja, Senhor, engrandecido, Senhor, neste culto. Senhor, recebe, ó Pai, os louvores. Recebe, Senhor, o nosso clamor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, os nossos corações aqui, Senhor, derramados diante de Ti nesta manhã. Pai, nós pedimos que todo mal, Senhor, venha cessar agora. Toda interferência, Senhor, que possa querer, Senhor, causar algum dano, Senhor, nas transmissões deste culto, nós repreendemos no nome de Jesus. Pedimos, Senhor, põe a Tua boa mão sobre este culto, sobre essa transmissão, Senhor, sobre este momento. Que o Teu nome, Senhor, seja realmente glorificado, Pai. Que vidas sejam edificadas, Senhor, restauradas, curadas, Senhor. Que haja, Senhor, salvação nesta manhã e ressurreição, Senhor, em cada coração. Nós entregamos a Ti, Senhor, este culto, consagramos nossas vidas, Senhor, a Ti, em o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, vamos começar cantando este cântico maravilhoso que fala: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Amém? Vamos adorar ao Senhor com alegria. Luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare: vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Nós saberemos o preço, Senhor. Cada dia nós cremos, Pai, na Tua graça sobre as nossas vidas. Declare: eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
declare forte. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, adora ao Senhor, glorifica o nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor, te adoramos nesta manhã, Pai. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Vamos adorar ao Senhor. Jesus, plano perfeito. Declare este louvor, adore ao Senhor também neste momento.
Jesus, plano perfeito. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Aleluia. Ele pagou o preço da minha salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Declare. Ele pagou o preço da minha salvação. 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 Jesus. Jesus, um plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Jesus, um plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por toda a Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe. A palavra está com o pastor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos os nossos queridos que estão participando conosco neste nosso culto online, neste domingo de Páscoa. Amém, irmãos? Nós estamos muito felizes, muito alegres, porque Deus colocou no nosso coração, né, um desejo de nós nessa semana, então, realizarmos aquilo que nós temos chamado de jornada de Páscoa com Cristo, né? Deus colocou no nosso coração na semana passada que nessa semana, que é a semana conhecida como Semana da Paixão, né? Semana de Páscoa, Deus colocou no nosso coração que nós então fizéssemos essa jornada de Páscoa com Cristo. Então, desde domingo passado, nós estamos nesse projeto, nós estamos nessa caminhada, nós estamos nesta jornada espiritual, né? Começamos então, como eu disse, domingo passado, e tivemos com esse agora 10 encontros, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira 2 vezes, sexta, sábado e hoje 2 vezes, né? Já para quem não sabe, eu acredito que a maioria já sabe, nós tivemos já um encontro hoje às 6 horas da manhã, né? Nós começamos hoje com uma live especial, uma live da ressurreição, né? Onde nós estivemos falando sobre a ressurreição de Jesus. A gente quis fazer essa live bem cedinho, porque Jesus ressuscitou bem cedinho, né? No domingo de Páscoa. Então, foi muito bom, eu louvo a Deus. Tivemos hoje
Acho que foi o dia que nós tivemos mais audiência, né? Na transmissão, somando aí o Facebook com o Instagram, nós tivemos em torno de 105, mais ou menos, celulares, computadores, enfim, conectados conosco. Então, foi muito bom, glória a Deus, a gente está muito feliz por esse projeto, né? Pelo êxito que Deus tem nos concedido, e isso agradecemos em primeiro lugar a Deus, mas também a todos os irmãos, né, que têm nos acompanhado. Temos os irmãos aqui da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico aqui do Tucuruvi, que tem estado conosco, mas também vários irmãos de outras igrejas do Avivamento Bíblico, de outras denominações também, né, igrejas independentes. Então, é muito bom estarmos juntos. Agradeço vocês, né, pela oportunidade de estarmos juntos nessa caminhada. E hoje, agora, nesse culto de domingo que se iniciou às 10 horas, nós vamos encerrar essa série, vamos pregar aqui a 10ª mensagem, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos fazer isso. Mas agora, nós vamos ter um momento de ofertar, um momento em que eu quero dar a você a oportunidade de ofertar, né? Os membros da nossa igreja, aqui do Tucuruvi, então, eu quero continuar desafiando, né, os membros da nossa igreja a continuarem dizimando, a continuarem ofertando na obra de Deus, tá certo? Como a gente tem falado, irmãos, a palavra de Deus é a autoridade para nós, e a palavra de Deus está acima de qualquer crise, né? A palavra de Deus, ela é verdadeira, seja no tempo de bonança, seja no tempo de crise. Então, não se deixe, né, aí abater pela crise, não se deixe preocupar pela crise, deixando então de dizimar, de ofertar. Não faça isso. Exerça a sua fé na palavra de Deus, na autoridade da palavra de Deus. Dizime, oferte. Já está aí na tela o número da conta da nossa igreja, né? O número oficial da conta da nossa igreja é no Banco Itaú. Já está aí na transmissão. Nós temos disponibilizado também outras contas, né? Emergencialmente, nessa situação, nós temos disponibilizado uma conta no Banco Bradesco, uma conta na Caixa Econômica Federal e também uma conta no Banco do Brasil, tá bom? Essas contas, uma está em meu nome, outra está em nome da minha esposa, outra está em nome do meu irmão, o presbítero Renato, que está aqui no teclado. Inclusive, ele é o tesoureiro aqui da igreja. Então, nós temos, alguns irmãos já têm feito uso dessas contas, nós temos já direcionado esses valores ou para a conta da igreja ou para o caixa da igreja, né? Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Nós buscamos fazer a nossa administração financeira com muita integridade, com muita honestidade. Prestamos conta, né, para o nosso Conselho Regional da Sudeste 1 aqui, todos os meses, enviando os relatórios, né, para o secretário regional de finanças. Então, a nossa igreja está tudo em dia, graças a Deus, tudo pago, né? Temos cooperado com ofertas missionárias, com ofertas para ação social. Enfim, irmãos, nós temos toda uma estrutura que precisa ser mantida. Então, eu quero te desafiar, inclusive aqueles irmãos, né? Claro que se você congrega em outra igreja, o seu dízimo você deve ser fiel a Deus na sua igreja, na igreja que você congrega. Mas se Deus colocar no seu coração de você dar uma oferta, não é? Você que tem sido abençoado pelas nossas ministrações, você que tem sido abençoado nessa jornada de Páscoa, se Deus tem alimentado você espiritualmente, pense com carinho em ofertar na nossa igreja, né? De repente, se você está sem igreja, né? Existem muitas pessoas que nos acompanham que não estão congregando oficialmente em nenhuma igreja. Então, você não deve segurar a sua semente, o seu dízimo, né? Dizime, oferte, né? Seja fiel ao Senhor, faça um voto de fé aí, oferte, semeie na obra de Deus. Posso te garantir que essa igreja é uma terra fértil, né? E você vai nos ajudar, vai
abençoar o reino de Deus, vai ser um instrumento para que o reino de Deus avance. Amém, irmãos? Então, fica aí. Se você tem sido abençoado espiritualmente por essas transmissões, sejam as que a gente tem feito aqui na igreja, sejam as lives que a gente tem feito lá da nossa casa, a gente te desafia a ofertar, não é? Dar uma oferta de amor, não é? O apóstolo Paulo ensina que quando nós somos abençoados com bens espirituais, nós devemos também compartilhar com os nossos bens materiais, tá bom? Então, semeie, você tem aí, não é o número da conta, tem aí o número do meu WhatsApp, se você precisar da conta do Bradesco, do Banco do Brasil ou da Caixa, fale comigo pelo WhatsApp que eu te mando os dados, tá bom? E você então poderá estar se associando conosco nesta obra de fé. Amém? Enquanto você semeia, enquanto você faz aí, anota o número da conta, o número do celular, enquanto você faz a sua transferência, nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, em nome do Senhor Jesus. Amém? Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Vamos orar. Pai de amor, de graça e de misericórdia,
Nós agradecemos ao Senhor por esse tempo em sua presença e levantamos as nossas mãos agora orando, Pai, pelas vidas, Pai, que têm contribuído e semeado nesta casa. Que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre os seus lares, sobre suas vidas, sobre suas finanças. Pai, abençoa e multiplica. Senhor, continua sustentando com a tua destra poderosa. Senhor, a sua propicião, o seu trabalho, mesmo que, Pai, em tempos de crise no qual nós estamos vivendo, o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, e nós cremos que o Senhor é aquele que sustenta aquele que busca a tua face. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, ó Deus, que nenhuma crise possa vir, ó Pai, interferir, Pai, na vida dos seus filhos, mas que tu possas sustentar com a tua mão poderosa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, pela sua generosidade, pelo seu amor, pela sua disposição, pela sua cooperação, Senhor, em contribuir e semear nesta obra. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Muito obrigado, e eu creio que nada nos faltará, como declara a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Muito bem, então nós vamos agora para então a nossa 10ª mensagem nessa jornada de Páscoa com Cristo, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, Lucas capítulo 24. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 24. Hoje pela manhã nós já lemos, alguns versículos aqui desse capítulo de Lucas 24. E agora nós vamos continuar lendo, não é? Lucas capítulo 24. Nós vamos continuar lendo nesta manhã esse texto. E eu quero dizer para você que esse texto que nós vamos compartilhar nesta manhã, irmãos, ele é um texto que ele tanto fecha, né, essa jornada de Páscoa, como também esse texto eu estava pensando, né, quando estava hoje pela manhã, meditando também para trazer esta palavra a vocês, eu estava pensando o seguinte, que esse texto ele tanto fecha essa nossa jornada de Páscoa, como ele também é muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, né, de crise mundial, esse momento de incerteza, esse momento de falta de esperança que a gente está vivendo em nosso mundo. E também esse texto ele já é uma introdução também para a série de palavras que nós vamos começar a ministrar a partir de amanhã, não é? Deus colocou no meu coração, no coração da minha esposa, amanhã, dia 13 de abril, né, segunda-feira, até o dia 17, até sexta-feira, então serão 5 manhãs, não é? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, durante 5 manhãs, de 13 a 17 de abril, nós vamos estar fazendo uma semana de oração pela saúde espiritual das pessoas, né? Porque a gente sabe que geralmente as pessoas já precisam, todos nós precisamos de estar saudáveis emocionalmente, ainda mais nesse momento da nossa história, né? do Brasil, do mundo. Então esse momento de epidemia, de quarentena, não é? De isolamento social. Então, gente, olha o que eu estou te dizendo nessa manhã, né? Essa mensagem, ela tanto fecha a nossa jornada de Páscoa, como ela é relevante para esse momento histórico que nós estamos vivendo, de pandemia, como já introduz a nossa série aí sobre saúde emocional, tá bom? Então nós vamos ler, irmãos, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, tá? Nós vamos iniciar com um versículo, eu vou ler apenas um versículo,
a nossa pregação ela estará baseada do verso 13 até o verso 35. Mas para começar, eu vou ler apenas o verso 25, tá? Lucas 24, capítulo 24, versículo 25, que diz o seguinte: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Amém? Eu vou fazer mais uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta manhã, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque estamos hoje celebrando o fato de que Jesus ressuscitou. Estamos hoje celebrando a Páscoa, a verdadeira Páscoa, Pai, que aponta para Cristo como o ressurreto dentre os mortos. E, Senhor, obrigado, porque desde as 6 horas da manhã hoje, o teu povo está conectado, nós estamos juntos nessa jornada. E eu te peço que agora, nesse encerramento, o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, o Senhor ministre e encha o nosso coração, Pai, de esperança nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, meus irmãos, o tema da nossa pregação hoje, né, para alguns irmãos aqui da igreja do Tucuruvi, eles já me ouviram pregando essa mensagem, né, vão ter a bênção de ouvi-la novamente, mas a gente vai falar nessa manhã sobre como nós podemos vencer a falta de esperança, né? Como nós podemos vencer a desesperança. Então, veja comigo o seguinte, irmãos: quando Jesus foi morto, quando Jesus morreu, e quando Jesus foi sepultado, um abatimento enorme caiu sobre os discípulos, não é? Eu expliquei isso já no decorrer desta semana. Imagine aqueles discípulos, pessoas comuns, pessoas simples, alguns eram pescadores, não é? Tínhamos também algumas mulheres que eram discípulas de Cristo, tínhamos ali um grupo que seguia a Cristo, geralmente pessoas simples, pessoas comuns em sua maioria, pessoas que Jesus alcançou, pessoas que Jesus deu a essas pessoas sentido, propósito, não é? Deu para essas pessoas razão, motivação para viver. Jesus abriu os olhos da mente dessas pessoas, abriu as janelas da mente dessas pessoas, e eles começaram a descobrir o seu potencial, a descobrir o plano que Deus tinha para a vida delas, e tudo ia bem até que Jesus é preso, Jesus é crucificado, Jesus morre e Jesus é sepultado. Então, esse momento, não é, foi um momento muito difícil para os discípulos, para os seguidores de Jesus. Um abatimento enorme caiu sobre eles, quando Jesus morreu e foi sepultado. Esperanças que eles tinham foram transformadas em desesperança. Expectativas que eles tinham foram transformadas em frustração. E sonhos que haviam sido despertados se tornaram em verdadeiros pesadelos, naquele momento em que Jesus havia morrido e estava naquela tumba fria, naquele túmulo ali silencioso. Então veja, começou naquela quinta-feira à noite, quando Jesus é preso, naquela sexta-feira, quando Jesus é crucificado, quando Jesus morre, quando Jesus é sepultado. Então, começou a faltar para eles esperança, começou a faltar para eles perspectiva ideal, propósito, não é? Então, eles estavam nessa situação, gente, de falta de esperança, não é? E a falta de esperança é algo muito prejudicial. A falta de esperança na vida de uma pessoa, assim como na vida deles, naquele momento, nós vamos ver aqui no texto, e pode acontecer conosco também, nós perdermos as esperanças, né, irmãos? Nós ficarmos sem esperança, desesperançados, que é o que está acontecendo com muitas pessoas nesse momento, né? Muitas pessoas, infelizmente, alguns já perderam seus empregos nessa crise.
né, essa crise de saúde mundial que está atingindo, né, a vida econômica das pessoas também. Então, alguns infelizmente já perderam seus empregos, né, outros estão preocupados em perderem, empresários estão preocupados de como será daqui para frente, não é? Então, nesse contexto todo, gente, muitas vezes nós ficamos sem esperança, as pessoas ficam sem esperança. Mas a falta de esperança, seja para nós hoje, seja para os discípulos naquela época em que Jesus morreu e foi sepultado, é algo muito prejudicial, não é? Mas é algo que pode e deve ser totalmente vencido, né? Nós podemos, com a graça de Deus, vencer a falta de esperança. Nós devemos, com a ajuda de Deus, vencer, triunfar totalmente sobre a falta de esperança. Então, nós vamos olhar para esse texto hoje aqui de Lucas 24, a partir do verso 13, e nós vamos então aprender aqui 7 ensinamentos sobre, né, os resultados da falta de esperança e como vencer a falta de esperança. E quais as consequências que surgem na nossa vida quando nós conseguimos vencer a falta de esperança, quando nós conseguimos vencer a desesperança. Então, veja comigo, nós vamos ler os versículos 13 e 14, tá? Mantenha o texto de Lucas 24 aberto, essa vai ser a nossa base textual nesta manhã. Então, agora, vamos ler os versículos 13 e 14. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então, irmãos, preste muita atenção aqui. O capítulo 24 de Lucas, se você pegar desde o início, ele relata o quê? Relata a ressurreição de Jesus. Não é? O capítulo 24 de Lucas começa falando dos acontecimentos do domingo de Páscoa. Quando bem cedinho, antes de clarear o dia, Jesus ressuscita. Tá certo? E o Evangelho de Lucas, do versículo 1 até o versículo 12, então, relata esses acontecimentos da ressurreição de Cristo bem cedinho. E aí o verso 13 começa com a seguinte expressão: naquele mesmo dia. Então, os fatos que vão ser narrados agora, daqui para frente, que nós vamos ler e estudar, ocorreram no domingo, no mesmo dia que Jesus ressuscitou. Então, naquele mesmo dia, nós temos aqui a história de 2 seguidores de Jesus, não é? Esses 2, eles não faziam parte do grupo de 11 apóstolos, não era um grupo mais amplo de discípulos que Jesus tinha. O texto só relata o nome de um deles, que é Cleopas, o outro não é citado o nome do outro. E esses 2, então, diz o texto, eles estavam indo de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, mais ou menos 11 quilômetros de distância, não é? Seria aí mais ou menos, gente, entre 1h30 e 2 horas de caminhada, tá? Como aquelas pessoas naquele tempo eram muito acostumadas a caminhar, eu imagino 2 homens aqui fortes, em torno de 1h30 mais ou menos de caminhada, não é, firme, eles chegavam de Jerusalém a Emaús, tá certo? E o verso 14 diz que esses 2, eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ou seja, eles estavam conversando a respeito do que tinha acontecido naquela Páscoa. O que tinha acontecido naquela Páscoa? Jesus tinha sido preso na quinta-feira à noite, Jesus tinha sido crucificado, esse foi o evento daquela Páscoa. Não tinha ninguém que estivesse em Jerusalém naquela Páscoa que não tinha ficado sabendo daqueles acontecimentos. Então eles iam conversando sobre o fato de Jesus ter sido crucificado, ter sido sepultado, etc. Eles foram conversando sobre isso. Agora veja,
A primeira lição que a gente aprende aqui então, irmãos, é a seguinte: é que a falta de esperança nos leva a sair do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque eles estavam saindo de Jerusalém e voltando para Emaús. Não é? O centro da vontade de Deus para a vida desses discípulos era Jerusalém. Por quê? Porque Jesus já tinha ressuscitado. Não é? Eles já até tinham ouvido, esses dois já tinham ouvido falar. Não é? Eles tinham ouvido por terceiros falar que Jesus havia ressuscitado, mas eles não estavam acreditando. Então eles estavam sem esperança. Eles estavam sem esperança, as esperanças deles tinham se esvaído por causa da morte de Jesus. Então eles estavam saindo de Jerusalém, que era o lugar onde eles tinham que estar, que era o lugar onde Jesus estava ressurreto, não é? Que era o lugar, não é, da ressurreição, do centro da vontade de Deus. Estavam voltando para a sua cidade, estavam voltando para a sua rotina anterior, não é? Estavam voltando para Emaús. Não é? Como que sem esperanças mais de que continuasse acontecendo aquilo que estava acontecendo antes de Jesus morrer. Então eles estavam como que voltando para a sua vida anterior, para a sua rotina anterior. Olha, as nossas esperanças se acabaram, né? Todos aqueles sonhos que nós tínhamos de, não é, ver o reino de Deus se expandir, agora acabou, porque Jesus morreu. Jesus está sepultado. Então veja, eles estavam sem esperança, e essa falta de esperança estava tirando eles do centro da vontade de Deus. Por quê? Estavam saindo de Jerusalém, que era o lugar onde eles deveriam estar para ver o Cristo ressurreto, e estavam indo para Emaús, não é? Mas graças a Deus que o Senhor Jesus, né, teve misericórdia deles aqui. Nós vamos seguir aqui para continuar entendendo então. Versículo 15 agora. Veja comigo aí, versículo 15 e 16. Diz o texto: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, irmãos, a segunda verdade, o segundo ensinamento que nós temos aqui nesse texto, é que a falta de esperança gera insensibilidade. Quando as pessoas perdem a esperança, ficam insensíveis, né? Quando as pessoas perdem a esperança, não somente têm a tendência de sair do centro da vontade de Deus, de sair de Jerusalém e ir para Emaús, mas também as pessoas ficam insensíveis, porque o texto bíblico diz que enquanto esses dois iam conversando, no caminho, enquanto eles estavam caminhando, certamente falando, né, como diz o texto, a respeito das coisas que tinham se sucedido naquela Páscoa, o texto diz que enquanto eles estavam caminhando, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus ressurreto se aproxima e começa a caminhar ao lado deles, mas eles não reconhecem que era Jesus. Eles pensam que é algum viajante que simplesmente, não é, em alguma bifurcação daquela estrada, passou a caminhar junto com eles. Eles não reconhecem Jesus ali, não é? Veja o texto no verso 16, diz: os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer, não é? Provavelmente o que estava impedindo os olhos deles de reconhecerem que era Jesus que caminhava ao lado deles, era a falta de esperança. Eles estavam sem esperança. E essa falta de esperança gerou insensibilidade. Eles não tiveram a sensibilidade de perceber que Jesus estava, o próprio Jesus, ressurreto, que havia ressuscitado naquela manhã de domingo, ele mesmo em pessoa estava ali caminhando ao lado deles, não é, irmãos? Então veja, que a falta de esperança, ela muitas vezes nos impede de ver Deus agindo a nosso favor. A falta de esperança, ela gera insensibilidade, nós ficamos insensíveis e não conseguimos perceber que Deus está agindo a nosso favor. Irmãos, até mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, nessa crise que nós estamos vivendo, Deus pode estar agindo a seu favor e você nem está percebendo. De repente Deus vai abrir uma porta,
Deus vai te dar uma estratégia de trabalho, quem sabe até para você ganhar mais dinheiro até do que você ganhava, não é? Como alguém diz, toda crise traz consigo oportunidades. Não é? Toda crise traz consigo oportunidades, então nós temos que estar atentos a essas oportunidades. Não podemos permitir que a falta de esperança nos deixe insensíveis, cegos, não é? Para o mover de Deus, para o agir de Deus que pode estar ocorrendo aí do nosso lado, não é? Que nós não sejamos como esses discípulos. De repente, Deus, não é? O nosso Senhor Jesus está do nosso lado, caminhando, mostrando que Ele está vivo, que a esperança é verdadeira, é real, e nós, insensíveis, não conseguimos enxergar, né? Então vamos estar atentos a isso, amém, irmãos? Muito bem, vamos seguir aqui, agora o verso 17, capítulo 24 de Lucas, verso 17, diz o seguinte: então lhes perguntou Jesus. Note o seguinte, Jesus, ele não se deu a conhecer de imediato. Jesus não disse para eles: vocês não estão me reconhecendo? Sou eu. Né? É interessante a gente notar também que Jesus estava aqui já com um corpo glorioso, um corpo glorificado. Não mais aquele corpo sujeito à morte, sujeito à enfermidade, sujeito à fome e a todas as, né, as coisas que o nosso corpo corruptível também ainda hoje é sujeito. Né? O corpo de Jesus agora já era um corpo glorioso, já era um corpo incorruptível, tá certo? E Jesus não se deu a conhecer logo de cara. Depois Jesus vai se revelar a eles, mais à frente. Mas nesse momento Jesus começa a conversar com eles, como se fosse mesmo um viajante que estava ali fazendo aquele percurso, não é? Então Jesus, verso 17, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então Jesus faz uma pergunta para eles aqui: o que é isso que vos preocupa? Jesus percebeu que eles estavam preocupados. O semblante deles estava preocupado. Por quê? Porque as esperanças tinham se esvaído. Jesus tinha morrido. O mestre deles, aquele que trouxe razão, sentido e propósito, a vida deles estava morto na concepção deles. Então eles estavam preocupados. E aí Jesus pergunta para eles então: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E aí o texto diz: e eles pararam entristecidos. Não é? Eles até param ali a caminhada para começar a conversar com aquele viajante, que mal eles sabiam era o próprio Senhor Jesus. Não é? E o texto diz que eles pararam entristecidos. Então, irmãos, note que eu destaquei duas palavras aí nesse versículo, né? A palavra preocupação e a palavra entristecidos. Por quê? Porque a falta de esperança produz isso. A falta de esperança produz preocupação. A falta de esperança produz tristeza. Por isso que nós temos que ficar atentos, para não permitir que a falta de esperança entre no nosso coração. Nós temos que ficar alertas para não permitir, não é, que a desesperança invada o nosso interior. Temos que ficar atentos, por quê? Porque a falta de esperança produz preocupação. O que é isso que vos preocupa? Disse Jesus. E eles pararam entristecidos, porque a falta de esperança produz tristeza. Se você permitir que a falta de esperança, que a desesperança tome lugar no seu coração, isso vai começar a trazer preocupação, não é? Você vai ficar ocupado previamente, preocupado, inquieto, ansioso, e vai ficar entristecido. A tristeza vai começar a invadir a tua vida, vai começar a invadir o seu coração, a sua alma. Então, nós não podemos ser vencidos, queridos, pela falta de esperança, não podemos ser vencidos pela desesperança. Vamos seguir um pouquinho mais. Agora nós vamos ler aqui
do verso 18 em diante. Fique bem atento nessa leitura aqui, olha. Verso 18. Porém, chamado Cleopas, um dos dois, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? O Cleopas disse para Jesus, pensando que estava falando com um viajante: você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Verso 19. Ele lhes perguntou: quais? Veja que Jesus aqui, ele se deixou passar por um viajante num primeiro momento, ele foi instigando, aqueles dois, ele foi permitindo que eles falassem, porque Jesus iria abrir a mente deles ali daqui a pouco, ia se revelar a eles daqui a pouco, mas Jesus tinha que ensinar algumas coisas para eles antes. Então Jesus, como se, por assim dizer, foi dando corda, para aquela conversa. Então, Jesus perguntou: quais coisas que se deram em Jerusalém? Verso 19, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como, verso 20, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Você não está sabendo disso? Perguntavam aqueles dois para aquele viajante desconhecido. Você não está sabendo o que aconteceu a Jesus? Você não está sabendo que os principais sacerdotes o prenderam e o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? E que ele era poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante dos homens? Você não está sabendo disso? Verso 21. Olha só, irmãos. Ora, nós esperávamos. Olha aqui como eles estavam sem esperança. Eles tinham perdido a esperança. Nós esperávamos, já colocou o verbo no passado. Eles não estavam mais esperando, tinham perdido a esperança. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles perderam as esperanças. Nós esperávamos que ele fosse o Messias. Nós esperávamos que ele iria redimir a Israel. Nós esperávamos que ele fosse o ungido Cristo. Nós esperávamos. Mas hoje já é o terceiro dia, sexta, sábado, domingo. Hoje já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Aí o verso 22, olha só, gente. Continuam os dois amigos falando com aquele estranho viajante. Verso 22. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então veja que eles já tinham tido o testemunho das mulheres, mas eles não acreditaram nesse testemunho. Verso 24, eles continuam: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, eles já tinham ficado sabendo que até mesmo alguns dos discípulos já tinham ido até o sepulcro, já tinham confirmado que o corpo de Jesus não estava mais lá. Mas como ninguém ainda tinha visto o Cristo ressurreto, então eles disseram que, mas não o viram. Realmente confirmaram o relato das mulheres de que o túmulo estava vazio, de que a pedra tinha sido rolada, de que o corpo de Jesus não estava lá dentro, mas não viram Jesus. Esse foi o relato aqui deles. Mas eu quero que você preste atenção agora no versículo 25, que é então a resposta que Jesus deu para eles aqui. Versículo 25. Então lhes disse Jesus,
Note que eles ainda não sabiam que era Jesus que estava falando com eles. Mas o que Jesus disse para eles? Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então veja, irmãos, que aquele viajante desconhecido, que era o próprio Senhor Jesus, trouxe uma palavra de exortação para eles aqui. E disse para eles, ó nécios, né? Uma palavra que quer dizer insensatos. Ó insensatos e tardos, lerdos, demorados de coração. Para o quê? Para crer tudo o que os profetas disseram. Portanto, irmãos, o que a gente aprende aqui? Que a falta de esperança também produz incredulidade. Como eles deixaram a falta de esperança entrar no coração deles, isso produziu incredulidade. Tanto que Jesus aqui disse, vocês são insensatos e vocês são lentos de coração para crer, para acreditar tudo que os profetas disseram, tudo que já está escrito nas Escrituras. Então, veja, queridos, que a falta de esperança aqui produziu o quê? Produziu incredulidade. Então, queridos, veja, nesses 4 primeiros pontos aqui da nossa mensagem, eu disse que são 7, né? Já falamos 4. Esses 4 primeiros pontos, eles falam para a gente dos resultados da falta de esperança. Os resultados da desesperança. Então, quais são? Nos leva a sair do centro da vontade de Deus, gera insensibilidade, produz preocupação e tristeza e também produz incredulidade. Então, tudo isso, olha quanta coisa, infelizmente, negativa vem sobre a vida daquele que permite que a desesperança tome conta. Vem sobre a vida daquele que permite que a falta de esperança ocupe espaço na sua vida. Mas agora nós vamos ver, irmãos, como que a falta de esperança pode ser vencida. Porque ela pode e deve ser vencida por nós que, não é, temos a Deus na nossa vida. Como que nós podemos vencer? Então vamos lá. Agora o verso 27. Nós já havíamos lido até o 26. Vamos ler agora o 27. O 27 diz o seguinte: e começando por Moisés, é Jesus aqui, tá? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o que Jesus fazia? Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E, gente, até aqui, nada desses dois entenderem que era Jesus que estava caminhando ao lado deles. Mas como que a falta de esperança começou a ser vencida? E é o que deve acontecer na nossa vida. E é o 5º ponto dessa palavra. A falta de esperança pode ser vencida através do contato genuíno com a palavra de Deus. Você precisa ter contato com a palavra de Deus se você quiser vencer a desesperança. Foi o que Jesus fez aqui. Note o que diz o verso 27, que Jesus, aquele viajante desconhecido, que começou a caminhar ao lado deles, começou por Moisés, e discorreu por todos os profetas, e expunha-lhes. Jesus começou ali a fazer um sermão expositivo para eles, começou a expor a palavra de Deus para eles, começou por Moisés. O que quer dizer? Que Jesus começou pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, os 5 livros da lei que foram escritos por Moisés. Então, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, aí Jesus começa a falar dos profetas que estão relacionados no Antigo Testamento. A partir das Escrituras sagradas do Antigo Testamento, Jesus começou a expor a palavra de Deus para eles. Expor para eles tudo que constava no Antigo Testamento a respeito de Cristo, todas as profecias a respeito
do Messias, todas as promessas a respeito da vinda do Cristo. Ele começa a fazer essa exposição, e é isso que começa a curar a vida daqueles 2 discípulos. Irmãos, e isso é verdade na nossa vida também. Por isso é extremamente importante nós nos abrirmos à exposição, né, à pregação, ao ensino, à exposição saudável da palavra de Deus. E até sistemático, porque Jesus foi sistemático aqui. Ele começou, né, pelo Pentateuco e passou por todos os profetas. Então, você precisa, né, se expor, vamos dizer assim, a um contato genuíno com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus quando ela é bem exposta, quando ela é biblicamente, vamos dizer assim, bem sólida, não é? Bem embasada. Gente, eu tenho, nesses dias, várias pessoas, pelo menos 2 que eu me lembro, mas eu acredito que já foram mais, né? Têm mandado mensagens para mim, não pessoas aqui da nossa igreja, mas por quê? Porque, né, as pessoas estão compartilhando tantas coisas, tantas mensagens, profecias, né? Ou supostas profecias, e as pessoas ficam ouvindo tudo que chega. As pessoas ouvem, vão, não é, colocando aquilo para dentro e ficam confusas depois, não sabem no que acreditar. Por quê? Porque não estão ouvindo uma exposição embasada das Escrituras Sagradas. Então, você precisa, para você ter esperança, para a esperança voltar, você precisa se expor à exposição sistemática, à exposição saudável da palavra de Deus, das Escrituras. Isso vai trazer esperança para a sua vida de volta. Amém? Vamos seguir aqui. O 6º ensinamento que nós temos. Agora nós vamos para o versículo 28. Versículo 28. Diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, tá? Então, eles foram caminhando, conversando com aquele estranho que eles não tinham identificado. E quando estavam chegando perto de Emaús, da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus fez menção de que ia continuar a viagem, ia continuar na estrada, tá certo? Mas, verso 29, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então eles falaram: não continue a viagem, entre na aldeia, fique conosco, passe a noite aqui conosco, amanhã você segue a sua viagem, né? E Jesus então, aquele viajante desconhecido, entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Não é? Então veja aqui, irmãos, é aqui também que eles vão perceber que é Jesus. Então, a falta de esperança pode ser vencida através da comunhão, irmãos. Esse momento aqui, em que eles se sentaram para comer junto do pão, até lembra, né, o momento da Santa Ceia, lembra o momento da ceia, porque diz aqui que Jesus tomou o pão, abençoou e tendo o partido lhes deu. É um texto até que remete, né, à ceia do Senhor, aquele momento que nós temos de comunhão, a ceia do Senhor. Mas o próprio fato de se sentar para comer junto já tem a ver com comunhão, não é verdade? Então veja, o partir do pão fala de comunhão. Então, gente, a falta de esperança, ela pode ser vencida de que maneira? Pela comunhão, através da comunhão. Tanto a comunhão com Deus, não é? Se nós deixarmos de buscar a Deus, quando nos falta esperança, isso só vai nos causar maiores prejuízos. Então, quando está faltando esperança para você, como que você vai vencer? Através da palavra, da meditação, da exposição da palavra, e através da comunhão com Deus
e também da comunhão com os irmãos, não é? Se isolar só nos causará mais problemas. É verdade que a gente está vivendo num momento de isolamento social, não é? Esse é um parênteses, né? Um momento atípico, não é? Mas nós temos que estar em comunhão com os irmãos, queridos. Nós temos que congregar, nós temos que estar juntos, não é? A gente acha até interessante, né? Tem muita gente até brincando aí nas redes sociais, falando, né, que quando a igreja estava aberta, a pessoa não vinha. Agora que está fechada, está dizendo que está com saudade, né? Então, irmãos, nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos, não é verdade? Porque é a comunhão com os irmãos, né? É essa convivência que nos ajuda a vencer a falta de esperança, nos ajuda a vencer a desesperança. Como nós estamos hoje aí, nesse momento de isolamento social, né? Eu estou aqui, ó, com 2, 4, 6, nós estamos em 7 pessoas hoje aqui, né? 3 do louvor, 2 do multimídia, o nosso irmão Danilo que está nos dando apoio e eu. Estamos aqui a uns 5 metros de distância de cada um. Não nos beijamos, não nos abraçamos, não demos as mãos, é um momento atípico, tá certo? Mas nós temos o quê? Nós temos hoje as redes sociais, né? Como foi gostoso essa semana a gente estar junto toda manhã, né, nas lives, os irmãos ali comentando, digitando, até conversando entre si, né? Hoje de manhã eu vi lá o pessoal, né, se encontrando, pessoas que já há algum tempo não se falavam, e conversando ali entre si durante a nossa transmissão, tendo o quê? Comunhão. Então use hoje, né, nessa época que a gente está vivendo, sim, use e abuse das redes sociais para você manter comunhão com os irmãos. Não se isole, né? Não se isole. Por outro lado, como pastor, eu não posso deixar de notar, né, a falta de alguns, né? Essa semana a gente teve muita gente com a gente, mas senti falta de alguns irmãos que não caminharam conosco nessa semana, não é? Então veja, irmãos, a falta de esperança. Quem sabe alguns desses que não caminharam conosco, quem sabe estão no quarto trancados, não é? Quem sabe estão isolados lá no quarto, cheios de desesperança, deprimidos. Mas não é assim que a gente vai vencer a desesperança e a falta de esperança. Nós vamos vencer através da comunhão. Amém, irmãos? Muito bem. E para finalizar a nossa mensagem, o 7º ponto, agora nós vamos ver o seguinte: quais os resultados que são produzidos quando a falta de esperança é vencida na nossa vida, tá? Então o 7º ponto é: a falta de esperança, quando vencida, produz resultados surpreendentes. Quer ver? Vamos ver quais resultados. Verso 31. Então, se lhes abriram os olhos. Veja, depois que Jesus expôs as Escrituras para eles, e depois que Jesus se sentou à mesa com eles e partiu o pão com eles, o que aconteceu? Aí sim, se lhes abriram os olhos e o reconheceram que era Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, né? Só que Jesus aqui, assim que ele é reconhecido, ele milagrosamente ele desaparece da presença desses 2 discípulos, tá certo? Mas o fato é que quando a falta de esperança foi vencida, olha que resultado: os nossos olhos são abertos para enxergar o que nós não estávamos enxergando. Então, por isso que você precisa vencer a desesperança, porque os seus olhos vão ser abertos, assim como desses discípulos, para você enxergar aquilo que você não estava conseguindo enxergar quando você estava desesperançado. Verso 32. Vamos seguir aqui, verso 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha aí, irmãos, quando a falta de esperança vai embora, nós passamos a reconhecer a importância da exposição da palavra de Deus, a importância do contato com a palavra de Deus, porque eles disseram aqui um para o outro, não é? Quando eles percebem que é Jesus,
Aí Jesus desaparece, né, ali da frente deles, mas eles começam a conversar um com o outro. Olha, é ele ressuscitou de fato. E com aquele corpo glorioso de Jesus não estava mais limitado, né, a questões materiais, a matéria. Portanto, Jesus desaparece ali, mas eles ficam conversando entre eles. Olha, porventura, quando ele expunha as Escrituras, o nosso coração não ardia no caminho? Então eles começam a valorizar, a reconhecer a importância da exposição das Escrituras. Mas não para aí, verso 33, o que diz aqui? Verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Irmãos, tem dois resultados aqui nesse versículo 33, porque o texto diz que na mesma hora, preste atenção nisso, irmão, já era tarde. Lembre-se que eles até falaram para aquele viajante desconhecido, quando ainda não reconheceram que era Jesus, para ele entrar, para pousar, porque já era tarde, o dia já estava declinando. Mas veja, mesmo assim, na mesma hora, eles se levantaram, e fizeram o quê? E voltaram para Jerusalém. Na mesma hora, eles caminharam mais 11 quilômetros, mais 1h30, 2 horas de viagem para Jerusalém, à noite, escuro. Por quê? Porque eles tinham vencido a falta de esperança. Então, quando nós vencemos a falta de esperança, irmão, nós nos levantamos imediatamente, e nós voltamos ao centro da vontade de Deus, porque foi isso que aconteceu. Eles não só se levantaram, como eles voltaram para o lugar de onde eles não deveriam ter saído, que era Jerusalém, que era o lugar onde Jesus estava ressurreto, tinha ressuscitado, o lugar do plano de Deus, o lugar onde o Espírito Santo seria derramado no dia de Pentecostes. Eles voltam para o centro da vontade de Deus, né? E veja, eles não se importaram de ser tarde, né? Nem de terem de caminhar mais 11 quilômetros. E aí no versículo 34, né, quando eles chegam em Jerusalém, finalzinho do verso 33, eles acharam reunidos os 11 e outros discípulos com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então veja, quando eles chegam a Jerusalém, aí Jesus já tinha aparecido para Pedro, para Simão Pedro, e aí o pessoal lá já estava testificando, né? Chega Cleopas e o seu companheiro, e o pessoal fala: olha, Jesus ressuscitou mesmo, não era a conversa das mulheres não, não é? Ele ressuscitou mesmo, porque ele apareceu para Pedro. E aí o verso 35, gente, para a gente terminar. Então, o que eles fizeram? Os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão, né? Então o que eles fazem aqui? Eles testemunham sobre o poder da palavra e sobre o poder da comunhão, né? Eles contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus havia exposto a palavra para eles, e como, né, por eles Jesus fora reconhecido no partir do pão, naquele momento de comunhão. Então eles testemunham sobre o poder da palavra e da comunhão. Então veja, gente, veja isso. Olha quantos resultados surpreendentes ocorreram na vida deles quando eles vencem a desesperança. Os olhos deles foram abertos para que eles enxergassem o que não estavam enxergando. Eles passam a reconhecer a importância da exposição das Escrituras, eles se levantaram imediatamente, eles voltam ao centro da vontade de Deus, e eles testemunham sobre o poder da palavra e o poder da comunhão. Então eu quero concluir essa palavra nesta manhã, perguntando para você o seguinte: onde você quer ficar, meu querido irmão, meu querido ouvinte? Onde você quer ficar? Você quer ficar em Emaús? O lugar da falta de esperança, o lugar da fuga, o lugar em que você está fora do centro da vontade de Deus? Ou você quer ficar em Jerusalém, o lugar da esperança,
o lugar da promessa, o lugar do centro da vontade de Deus. Onde eu e você vamos ficar? Pense nisso. Eu vou pedir para o grupo subir aqui, não é, para nós cantarmos um louvor agora no final, antes de orarmos ao Senhor. Mas eu quero que você então medite nessa palavra, né? Eu peço que você medite nessa palavra nessa manhã e reflita sobre isso, não é? Não permita que a desesperança entre na sua vida, entre no seu coração, porque a desesperança produz muitas coisas negativas, não é? Mas a desesperança, a falta de esperança pode ser vencida pelo contato com a palavra, pela comunhão, e ela traz e produz resultados maravilhosos, resultados surpreendentes nas nossas vidas, amém? Vamos sair de Emaús. Se você anda meio sem esperança, nesse momento de crise mundial, se você anda, não é, desesperançado, se você tem percebido que você está saindo do centro da vontade de Deus, que você está insensível, que você está preocupado, triste, incrédulo, em nome de Jesus, permita que essa palavra entre no teu coração, exerça a comunhão com os irmãos, e você vai ver, você vai testemunhar resultados surpreendentes na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor com este cântico. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida Está em tuas mãos, Jesus. está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Deus. Se a igreja estivesse cheia agora, o pessoal ia aplaudir ao Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos orar. Vou pedir para o presbítero Renato fazer uma oração agora, né? Glória a Deus, orar aqui por todos os irmãos, né? Que não nos falte esperança. Orar por todos os irmãos que estão conosco agora, ao vivo. Orar também para as famílias representadas, né? Que Deus abençoe a todos, né? Eu dei uma espiadinha agora aqui enquanto os irmãos cantavam na transmissão. Glória a Deus por todos que estão nos acompanhando, tanto no Facebook como no YouTube, tá? Nós estamos nesses dois canais, nessas duas plataformas. Eu até vi aqui um comentário, não sei se está com a gente ainda, espero que esteja. Eu vi um comentário aqui da irmã Robenita Vale, né? A irmã Robenita é esposa do meu querido amigo pastor Aparecido Roberto, né? Pastor Aparecido Roberto, que é pastor batista, já esteve com a gente aqui pregando algumas vezes, um amigo com quem a gente já conversou, né, intimamente. Então, muito bom, a gente fica alegre de saber que vocês estão conosco nesta transmissão, amém? Glória a Deus. Então, o presbítero Renato vai orar, vamos concordar em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estar aqui nesta manhã, Senhor, de ter os nossos irmãos acompanhando, Senhor, das suas casas. Te agradecemos por esta semana maravilhosa, Pai, onde podemos estar aí nesta jornada de Páscoa com Cristo. Ó Senhor, como foi precioso, como foi maravilhoso, como a gente pôde aprender, ó Pai, como foi tão bom, Senhor, estarmos juntos nesta semana. Te agradecemos, ó Pai, pelo domingo, o domingo que chegou, a ressurreição, a esperança que voltou. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra desta noite, desta manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor. Nós te agradecemos pela sua dedicação. Te agradecemos, ó Pai, pelas estratégias que o Senhor tem dado à vida dele. Pai, nós queremos te pedir, não deixe, Pai, faltar em nós a esperança, a fé. Pai, que nós possamos continuar caminhando confiantes e crendo, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está, Pai, ao nosso lado, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, nós oramos, Pai, colocando diante de Ti cada pedido de oração, Senhor, que tem sido transmitido nesta semana, cada necessidade, Pai querido, Senhor, financeira, necessidade de doenças, pessoas que estão sofrendo, Pai querido, Senhor, emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas. Abençoa, Pai, as nossas famílias, abençoa, Pai, os nossos relacionamentos, Pai, os casais, os filhos, abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua igreja, o Teu povo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, te pedindo, Senhor, cuida de nós, esteja conosco, continua nos abençoando, abençoa a nossa nação, abençoa os nossos governantes, abençoa o nosso presidente da república, abençoa o nosso governador do estado de São Paulo, abençoa o nosso prefeito de São Paulo, abençoa todos os governantes deste país. Pai, dá a eles sabedoria, dá a eles, Senhor, oh Pai, graça, dá a eles, Pai querido, condições de administrar, Pai, da melhor maneira essa situação. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, queridos. Antes de nós impetrarmos a bênção apostólica nessa manhã, eu quero chamar aqui a minha esposa. Eu não combinei nada com ela, viu, irmãos? Mas ela vai vir aqui. Pega o microfone aí, vem aqui um pouquinho, Simone. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, né, irmãos? Que está comigo, né? Nessas coisas que a gente inventa aí. De fazer campanha de oração, de acordar 6 horas da manhã no domingo, né, Simone? Fala aí com os irmãos, vem mais para cá um pouquinho. Né? Ela está do lado do marido, né? O que seria de mim se não fosse aqui a minha esposa do meu lado, né? Então eu vou pedir para ela falar para os irmãos, convidar os irmãos para essa semana, né? Como a nossa audiência é rotativa aqui
nas redes sociais. Então, o que nós vamos fazer, Simone, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 13, até sexta-feira, dia 17? Diz aí para os irmãos. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre saúde emocional, né? Isso, exatamente. E é uma coisa que a gente está precisando ouvir, né, gente? Porque nessa situação que nós estamos vivendo, nós precisamos ser muito trabalhados emocionalmente. Então, nós vamos ter aí esse período, né? Mais uma vez essa semana, nós vamos aproveitar que todos nós estamos confinados dentro de casa. E nada melhor do que começar a nossa manhã na presença de Deus, orando. Nós vamos orar por vocês, vamos pedir a Deus pela vida dos irmãos. Eu sei que muitas pessoas, né? Nós, assim, acompanhamos muitas pessoas que têm problemas de ansiedade, crise de ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Então, queridos, e com a situação se agrava ainda mais. Por quê? Porque a pessoa fica entristecida pela questão financeira ou algum problema familiar. Então, isso agrava mais. Então, nós tivemos, assim, essa direção de Deus para fazermos essa semana, né, de saúde emocional. Então, participe conosco, vai ser um período muito gostoso, nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus colocar no nosso coração, e eu gostaria muito que você estivesse conosco, né, nós estamos tendo, assim, uma série de pessoas que estão conosco todos os dias. Convide pessoas, porque eu tenho certeza que você também conhece pessoas que estão vivendo em crise, com problemas. Então, esteja, né, comunicando, compartilhando os vídeos, né, as lives que nós vamos fazer. E eu creio que Deus vai nos dar uma semana abençoada na presença de Deus. Então, fique conosco, não desiste não, né? Porque no meio da semana a gente, né, entra um pouquinho, aí já começa, né, uma coisa ou outra, principalmente aí a mulherada que tem muita atividade, muito serviço durante o dia. Mas não desiste, tá? Fica com a gente, vamos compartilhar um pouco das coisas de Deus. Eu tenho certeza que você vai ter uma semana mais renovada, né? O seu emocional, o Senhor vai trabalhar e vai abençoar muito a sua vida. Esteja conosco, amém? Amém. Então é isso, gente. A partir de amanhã, segunda-feira, dia 13 de abril, até sexta, dia 17, às 8 horas da manhã, tá bom, gente? Às 8 horas da manhã, eu te convido para estar comigo, com a Simone. Nós vamos ter um momento de louvor, vamos partilhar uma palavra, né? Uma palavra, nós vamos compartilhar uma palavra sobre saúde emocional. A Bíblia tem muito a nos ensinar, né? Sobre ansiedade, sobre medo, né? Como que nós podemos vencer o medo, a ansiedade, né? Outras questões emocionais. Então nós vamos ministrar baseados na palavra de Deus e vamos orar, né? O tema é Semana de Oração pela Saúde Emocional, tá bom? Semana de Oração pela Saúde Emocional, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã. Como a minha esposa falou, divulgue, gente. Olha, existem muitas pessoas que talvez, se você convidasse para vir num culto aqui na igreja, dificilmente viria. Mas se você falar que é na rede social, a pessoa pode ouvir da casa dela, né? Se acaso ela não gostar, ela muda de canal, vamos dizer assim, não é verdade? Mas, de repente, a pessoa pode gostar, pode ser atraída pela palavra. Eu tenho visto várias pessoas essa semana que se juntaram a nós, aliás, desde a semana passada, né? Que se uniram a nós, tá certo? Nessas orações, né? Pessoas, por exemplo, para citar aqui, a nossa querida irmã Lourdes, aqui da igreja, convidou a Francisca, né, que se não me engano é professora. A Francisca, que é professora da Savic, né, da Savic, né, de um local ali onde fazem alfabetização de adultos e tal. E a dona Francisca está conosco todos os dias, né, tem ouvido, tem gostado da palavra de Deus, e assim outras pessoas, né? A gente não vai lembrar todo mundo aqui, mas muita gente tem sido alcançado por essas transmissões, por essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus pelas redes sociais. Então você é um instrumento. Você conhece alguém, um amigo, um parente, um familiar que está ansioso, que está deprimido, está depressivo, quem sabe está com depressão, está amedrontado? Convide, irmãos, faça a sua parte. Né? A outra parte é do Espírito Santo de Deus, mas a sua parte é falar,
é divulgar. Fale, olha, nós vamos ter essa semana de oração, basta você entrar lá, dar o endereço, seja no Instagram, seja no Facebook, e você vai então ser um instrumento de Deus para que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus, para que vidas sejam alcançadas pela oração. Amém, gente? Glória a Deus. A irmã Rubenita respondeu aqui, sim, pastor, estamos participando, lindo culto, né? Então, repito aqui, um abraço para o querido pastor Aparecido Roberto, que é um conselheiro meu, né? Quando eu estou passando uns problemas, uns perrengues, eu procuro o pastor Aparecido né? e peço uns conselhos para ele. Ele sempre foi muito bondoso e ora comigo, me aconselha. Um querido amigo que Deus me deu, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Nós vamos encerrar aqui, então, o nosso culto. Agradeço a Deus mais uma vez pela equipe de louvor que esteve aqui com a gente hoje, pelo nosso irmão Danilo, que nos deu apoio, e por esses dois artistas aqui, né? Carlão e Samuel Moreira, que proporcionam essa transmissão abençoada para vocês aí no multimídia. Amém? Vamos orar então para encerrar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por esta semana, Senhor, abençoada. Agora, em nome do Senhor Jesus, conduz nós que aqui estamos em paz aos nossos lares, abençoa todos os irmãos, que esse domingo da ressurreição, esse domingo de Páscoa, seja um tempo maravilhoso das pessoas, juntamente com as suas famílias, Senhor, e que tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa semana, possa realmente ser usado pelo Teu Espírito Santo, Pai, para realmente mudar as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Bom domingo, boa semana, em nome de Jesus.